Vamos falar então sobre o primeiro crime aí no título 10 dos crimes contra a fé pública, o primeiro deles, moeda falsa. Então está previsto lá no artigo 289 do Código Penal, o crime de moeda falsa, e assim dispõe a redação do crime de moeda falsa. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro, pena, reclusão de 3 a 12 anos ou multa. Bem, depois a gente vai falar sobre as figuras equiparadas para primeiro, segundo e terceiro lá do artigo 289, tá? Então vamos lá, pessoal. No crime aqui contra a moeda, crime de moeda falsa, crime contra a fé pública, o que eu estou tutelando? Fé pública, certo? Já falamos na parte introdutória qual que é o bem jurídico que está sendo tutelado, né? A verdade sobre coisas que o país tem interesse, né? A sociedade tem interesse, certo? No caso aqui, no Brasil, né, a Constituição Federal estabelece lá que a Casa da Moeda é o órgão aqui, órgão nacional, em que emite o dinheiro brasileiro, né, dinheiro de moeda corrente brasileira, né? Então a Casa da Moeda de cada país emite a sua moeda, né? Objetividade jurídica, então, está tutelando a fé pública, está guardando aí que é proteger a verdade sobre, no caso aqui, sobre os papéis, né? Papel, moeda, dinheiro, tá bom? Lembrar que o dinheiro brasileiro pode ser em notas, né? Em papel ou em metálico, aí seriam as moedas, né? A moeda também é considerado aí papel moeda, tudo bem? Por isso, moeda falsa, tá? Objeto material. Objeto material aqui, senhores, então pode recair sobre o papel, né, que é o dinheiro, né, o dinheiro em forma de papel, né, são as notas, ou também pode recair aí sobre as moedas, que são nos casos de metal, tá bom? Senhores, a lei penal aqui no artigo 289 fala moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país. Então, o crime de moeda falsa, senhores, é qualquer tipo de dinheiro que estiver circulando de forma legal no nosso país. Que tipo de dinheiro circula de forma legal no país? Aí você sabe todos eles? Eu não sei dizer, né? Não tem um rol de dinheiro aí, né? Na verdade, todo dinheiro emitido por qualquer país tem a sua tramitação normal, né? Eu desconheço a existência de algum dinheiro de algum país que não tenha, que seja proibida a circulação em solo nacional. Núcleo do tipo. Núcleo do tipo, senhores, do artigo 289, eu uso o verbo, né? Falsificar. Fabricando-a ou alterando-a, tá bem? Então, nós temos dois verbos aí, o falsificar e o alterar. Vamos entender o que é o falsificar, então. O falsificar, senhores, é imitar a verdade, né? É requisito dos crimes contra a fé pública a imitação da verdade, mas quando que eu imito a verdade mediante falsificação? Eu imito a verdade mediante falsificação quando eu fabrico algo, tá? Quando eu fabriquei algo, eu produzi aquilo, tá? O papel moeda ou a moeda metálica. E a alteração, senhores, é pegar um papel moeda já existente, digamos que isso aqui seja uma nota em dinheiro, e eu dou uma lavada nele, transformo um R$1 em R$100, tá? O papel vai ser verdadeiro, né? Eu não falsifiquei, eu não produzi aquele papel, mas eu alterei o seu conteúdo. Então eu tenho o crime de moeda falsa, seja porque eu produzi inteiramente o documento, a moeda, aí eu falo então em falsificação da moeda, ou eu pego um papel já existente, um papel moeda já existente, ou uma moeda metálica já existente, e altero o valor, tudo bem? Para mais, né? Bom, essa então é a hipótese de alteração. Então eu tenho um crime de moeda falsa, aquele que produziu inteiramente, fabricou a moeda, ou aquele que praticou condutas para alterar o valor. Ambas as hipóteses eu tenho o crime de moeda falsa, certo? Sujeito ativo, quem pode praticar o crime de moeda falsa? Qualquer pessoa, né? Não é um crime próprio, tá? Qualquer pessoa pode praticar aí o crime de moeda falsa. Sujeito passivo aqui do crime de moeda falsa é o Estado representando aí a sociedade, né? Então é a coletividade de pessoas. O crime aqui é crime vago. Crime vago é aquele cuja vítima é a sociedade como um todo, e no caso a sociedade como um todo é representada pelo Estado, tá bom? A vítima então aqui é o Estado. De forma indireta,
eu posso ter eventualmente aquele prejudicado, né? Puxa, recebi, não sabia, recebi aquela moeda falsa, vou ficar com prejuízo? Vai, tá? Mas a vítima continua sendo o Estado, tá bom? Por quê? Porque o Estado é aquele que emite o documento, né? Emite a moeda, tá bom? Por isso o Estado tem interesse aí, a sociedade, então, representada pelo Estado. De forma indireta, eu vou poder ter uma pessoa física, né? Ou uma pessoa jurídica que eventualmente recebeu a moeda, o papel moeda ou a moeda metálica falsificada ou alterada, tá? E vai ter um prejuízo patrimonial aí, tá? Eu vou ter uma vítima, então eu vou poder ter vítimas de forma indireta também, mas sempre eu vou ter o Estado como vítima direta. Indireta, eventualmente, pessoa física ou jurídica, tá certo? Elemento subjetivo, como a gente falou na parte introdutória lá dos crimes contra a fé pública, quando o comportamento aqui é doloso, né? Só se pune crimes contra a fé pública como regra de forma dolosa. Não tem como emitir, vejam lá, fabricar uma moeda ou alterar uma moeda de forma culposa, né? Por imprudência, negligência ou imperícia. Impossível isso, né? O comportamento é doloso, não se fabrica algo de forma culposa, não se altera algo de forma culposa, né? É tudo doloso aqui, o tipo penal, tá? Consumação, senhores. O crime de moeda falsa, a exemplo de diversos outros crimes contra a fé pública, eles são formais, tá? Eu não preciso, para fins de consumação, comprovar a existência de prejuízo monetário ou financeiro para alguém, tá? Independentemente de alguém ter algum prejuízo financeiro por receber a moeda falsa, isso é independente para fins de consumação do crime de moeda falsa, tá bom? Então o crime de moeda falsa é formal, ele se contenta com a mera existência da moeda falsa, independentemente de alguém vir a sofrer prejuízo patrimonial, tá? Tentativa de crime contra a moeda falsa. É possível, tá, senhores? É possível porque a conduta é plurissubsistente, né? Aquele cujo crime pode se desdobrar em diversos atos. Então aqui foge um pouquinho da regra geral lá, que crimes formais não admitem tentativa. O crime de moeda falsa sim, formal, prescinde da existência de prejuízo, mas ele admite tentativa. Por quê? Porque ele é plurissubsistente, é possível aí a sua execução se desdobrar em diversos atos, tá certo? E aqui vai um parênteses, senhores. Quando a gente se depara com o crime de moeda falsa, ele precisa de comprovação pericial, né? É o perito que vai dizer, olha, essa moeda é falsa, né? Por quê? Porque não tem um selinho lá, não tem a numeração dele é sequencial não, é o mesmo número, cada nota tem um número, né? Então, você comparando duas notas, não existem duas notas com o mesmo número, é igual placa de carro. Cada carro tem a sua placa, cada moeda tem o seu número, né? O papel moeda tem o seu número, tem número igual aqui, um deles é falso, né? Aí você vai verificar lá, né? A textura do papel, ela não corresponde, né? Não tem os selos de segurança, não guarda lá o aspecto de emissão de documento, de emissão de moeda, tá bem? Eles são sim comprovados mediante perícia, e você vai poder eventualmente confundir que todo crime que depende de perícia ele é material. Não faça essa correspondência, ela não é verdadeira. Diversos crimes formais dependem para a sua comprovação, aí eu já vou para o elemento de prova, questão da existência material do crime, aí tenho prova ou não da existência desse crime. Então quando eu vou falar em perícia, senhores, é a comprovação material de um crime, não guarda relação com crime formal e material, não guarda, tá bom? Quando um crime, para sua comprovação, depender de perícia, tá bem? Aí eu vou falar que a prova material do crime, sim, é a prova. Então veja, você está indo para elemento de prova, é matéria de processo penal, é matéria de comprovação material de um crime, tá bem? E isso não guarda correspondência para fins de consumação e tentativa, tá? O crime é formal, aqui eu não preciso comprovar prejuízo para a existência desse crime de moeda falsa consumada. No entanto, para fins de prova, num caso concreto, num processo criminal envolvendo crime de moeda falsa, eu vou precisar de perícia para comprovar que essa moeda é falsa? Com certeza, né? Vai ter prova pericial, é a prova material da existência do crime e não guarda relação com consumação e tentativa. Competência, senhores. Competência para processar aqui crime de moeda falsa. Qual justiça compete processar a moeda falsa? A competência, senhores, da moeda falsa é da Justiça Federal. Por que Justiça Federal? A competência da Justiça Federal, senhores, está prevista na Constituição Federal, né? É uma justiça especial. Justiça especial no seguinte sentido: eu só tenho competência da Justiça Federal quando a União
tiver interesse. União o quê? O Brasil, tá? União Federal. Quando a União Federal tem interesse, ou porque ela foi a vítima, ou ela tem algum tipo de interesse naquele delito, tá bem? A competência então será da Justiça Federal. E por que eu tenho aqui interesse então da União? Porque o emissor, o emitente, aquele que compete emitir o dinheiro é a Casa da Moeda, vinculado ao Banco Central, né? E o Banco Central é um órgão federal, né? Então, por conta disso, né? Autarquia, né? Autarquia federal. Por conta disso, há interesse da União, então. Então, todo crime de moeda falsa se processa perante a Justiça Federal e não é perante a Justiça Estadual, tá bom? Figura equiparada do parágrafo 1º do artigo 289. Diz aqui, então, o parágrafo 1º do artigo 289. Então, o parágrafo 1º do artigo 289. Uma figura equiparada aqui ao crime do caput 289, tá? Nas mesmas penas incorre quem? Por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Essa figura equiparada, então, senhores, o legislador veio e estabeleceu outros tipos de conduta, né? Nas mesmas penas, né? De 3 a 12 anos, então, aquele que, por conta própria ou alheia, né? Por meio próprio ele ou de forma indireta, importa ou exporta, importa, traz de fora, exporta, leva para fora do país, né? Adquire, compra, vende, coloca em circulação mediante contraprestação, troca, né? Tudo bem? Troca é fazer o câmbio, cede, entrega de forma gratuita, empresta, ceder de forma onerosa, guardar, né? Ter em depósito, ou introduz. Introduz é colocar em circulação, tá bem? Circulação moeda falsa. Então o legislador, na verdade, está querendo equiparar aqui, senhores. No caput, ele prevê a punição daquele que falsificou ou alterou, fez a falsificação. É o autor da falsificação ou alteração. Aqui no parágrafo 1º, ele está equiparando a figura do fabricante ou daquele que alterou as pessoas que eventualmente recebem a moeda falsa e continuam colocando em circulação. Eu não fui a pessoa que falsificou ou fabricou, mas eu peguei essa moeda falsa, comprei, aluguei, enfim, peguei e estou colocando em circulação moeda falsa, tá bem? É bastante importante essa figura equiparada, porque se eu tivesse somente a figura do caput, aquele que eventualmente não fui eu que fabriquei, não fui eu que imprimi as notas, não fui eu que alterei as notas, mas eu coloquei em circulação a nota, não é? E ia ficar impune, né? Então por isso essa figura equiparada é bastante importante, esse comportamento equiparado. Então no caput eu tenho aquele que é o autor da fabricação ou da alteração, e por outro lado eu não descobri a falsificação, dinheiro não tem endereço, né? Dinheiro não tem rastro, por isso que ele é muito fácil aí a lavagem de dinheiro envolvendo dinheiro em espécie, né? Mas porque eu não tenho então mais o rastreamento do dinheiro, né? Papel moeda, também é punido então pela mesma pena aquele que, sabendo da falsidade, por óbvio, né? Ele pratica um desses comportamentos, tá certo? Parágrafo 2º agora. Tem lá uma outra, agora é uma figura privilegiada, o parágrafo 2º contempla uma figura privilegiada. Vamos lá, vamos falar sobre essa hipótese do parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então nós temos aqui uma figura privilegiada, temos uma figura privilegiada do crime de moeda falsa, então tem alguns requisitos aí, né? Ele não é aquele que falsificou, não é aquele que alterou, não é aquele que importou, não é aquele que exportou, não é aquele que guardou, sabendo da existência da moeda falsa, não. É aquele sujeito que está no comércio, né, que está na vida aí, recebeu o dinheiro de boa fé, esse é um requisito, tá bem? Recebeu de boa fé, não sabia da falsidade, não faço parte de nada ilícito, e recebi, estava no comércio, recebi, né, passou desapercebido aquela nota falsa. Não sou obrigado a ter conhecimento técnico sobre moeda falsa, né? Tinha a aparência de verdadeira aquela nota e eu recebi desse jeito. Então essa é a boa fé. Boa fé é aquele que não está agindo com finalidade criminosa, tá bem? Recebeu então a moeda, descobriu que ela é verdadeira, que ela é falsa, tudo bem? Pensei que ela era verdadeira, mas na hora de passar, acho que recebi uma nota falsa. Mas porque eu não quero guardar o prejuízo financeiro para mim, volta à circulação, restitui a circulação.
Então tem alguns requisitos, essa figura privilegiada, é pena mais baixa. Então, primeiro, o sujeito não pode praticar nenhuma das condutas do caput ou do parágrafo primeiro. Segundo, deve ter recebido de boa fé, e cabe a ele provar a boa fé, tá? Ele quem? Aquele o recebedor, tá bom? A boa fé. E terceiro, depois de receber de boa fé o dinheiro, tá bem? Tem conhecimento da falsidade, então ele identifica a falsidade e restitui a circulação. Tem esses 4 requisitos, então. Ele não pratica nenhuma das condutas do caput ou do parágrafo primeiro, recebe o dinheiro de boa fé, o conhecimento sobre a falsificação, então, é depois de receber. Então, o conhecimento sobre a falsificação vem depois do recebimento de boa fé, e depois ele pratica uma outra conduta, é restituir a circulação, tá bem? Sabendo disso, praticando essa hipótese, é a figura privilegiada. É bastante difícil, né, a comprovação dessa hipótese, né? Como é que eu vou provar alguém que recebe de boa fé, soube depois que recebeu de boa fé que esse dinheiro era falso, e depois disso ainda teve o dolo, né, a vontade dolosa de colocar em circulação esse dinheiro, né? É bastante difícil essa hipótese, tá bom? Agora, aquele que recebe de boa fé o documento, vai lá no banco, ó, recebi de boa fé esse documento, esse dinheiro aqui, ó, tô devolvendo para vocês aí essa moeda falsa, não tem crime por parte dele, não está restituindo a circulação, certo? Restituir a circulação passou para frente, tenta passar lá, dá um migué, né? O famoso migué. Parágrafo 3º, figuras qualificadas aí do parágrafo 3º, parágrafo 4º. Então é punido com reclusão de 3 a 15 anos. Então o preceito secundário aqui é um pouco mais alto, a pena mínima é igual, né? O caput tem previsão lá de 3 a 12, aqui tem uma previsão de pena de 3 a 15, né? Então o preceito secundário máximo é maior, mas o mínimo é igual. E multa ou funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação e emissão. Então no parágrafo 3º, a figura qualificada do parágrafo 3º, essa primeira figura aqui parada, perdão, figura qualificada, estabelece, ela é qualificada por uma qualidade especial do sujeito ativo. Então o sujeito ativo aqui é específico, tá? Então o parágrafo 3º é crime próprio, tá? Crime próprio de quem? Diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação da emissão, ou alguém que trabalha na Casa da Moeda, tá bem? É aquele que tem autorização para emissão de nota, tá? Então é o diretor, funcionário, gerente, fiscal. E o que ele deve fazer então? Essas pessoas, esses sujeitos ativos, ele deve fazer o que então? De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, ou de papel moeda em quantidade superior à autorizada, tá? Então nessas hipóteses, então digamos que nós temos um diretor lá da Casa da Moeda que emite lá nesses tempos de pandemia e não vou emitir umas notas aí, vou ajudar o povo, vou emitir umas notas a mais, tá bem? E vou lá emitir, vou colocar em circulação, fazer doação. Esse dinheiro é falso, senhores, tá bom? Foi emitido por quem deveria, né, a Casa da Moeda, mas sem autorização legal. Vamos para o nosso último parágrafo, última forma qualificada, o parágrafo 4º. Diz lá o parágrafo 4º do artigo 289. Das mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Aqui no parágrafo 4º, senhores, incorre na mesma pena. Qual mesma pena? Na mesma pena do parágrafo 3º, tá bom? Do parágrafo 3º. Por isso que ele está aí topograficamente estabelecido no parágrafo 4º. Então, quando o parágrafo 4º fala lá, incorre na mesma pena, é a pena do parágrafo 3º e não lá do caput, tá bom? A pena do parágrafo 3º é um pouquinho mais alta, né? Aqui o crime não é próprio também, o parágrafo 4º não estabeleceu quem pode praticar esse crime, então qualquer pessoa. E esse qualquer pessoa é o quê? É aquele que, chamado esse parágrafo 4º de desvio de moeda e circulação antecipada, e pode ser praticado por qualquer pessoa. Então digamos que o país está na iminência de emitir uma nota, emitir uma nova moeda, né? Uma nova moeda, ou nova moeda pode ser um novo plano, né? Um novo sistema econômico, ou novas moedas, né? Só que essa vai depender de lei, e essa lei vai estabelecer também um prazo. Ó, a partir de tal data, dia 29 de abril, vão passar a ser emitidas essas notas. Aí vem lá o país, o Banco Central lá emite, mostra todas as notas que passaram a ser emitidas, né? Vamos criar a nota de R$500 que não existe, né? O que nota de R$1.000 que também não existe, né? A partir de tal data, tudo bem? Então digamos que esse dinheiro ele é produzido, é fabricado e fica lá aguardando o momento da circulação. Então qualquer pessoa eventualmente desviou o dinheiro é verdadeiro.
e coloca em circulação de forma antecipada, você aí que vai receber a nota de 500, nossa, já está valendo essa nota de 500 ou 1.000, né? Essa é a hipótese, então é o sujeito aí que coloca em circulação, tá bom? Desvia a moeda ou coloca em circulação moeda de forma antecipada, é essa a hipótese, tá bom? Essa forma qualificada aí não é um crime próprio não, tá? Qualquer pessoa pode praticar o crime, o exemplo é esse.